Bem-vinda ao episódio 2 do nosso podcast. Hoje abordaremos como perder peso depois dos 40 anos sem mudar a sua dieta. E darei-se 5 etapas práticas para você começar hoje e ver resultados incríveis. Então, se você está a ouvir esse podcast, provavelmente está a passar por mudanças no seu corpo e às vezes até parece que aconteceu da noite para o dia. Você pode estar a se aproximar dos 40 anos ou já pode ter chegado aos 40 ou até 50 e está a ganhar 5 quilos por ano e é um ganho de peso teimoso. Você pode estar a se sentir mais cansada do que o normal, sabe? Você pode ter aquela queda de energia às 15 horas e começar a vaguear à procura de comida ou doces. Isso nunca costumava acontecer anos atrás. Ou você está a se sentir mais ansiosa do que antes, ou você está a sentir-se mais inchada, o seu corpo está inflamado. Talvez você esteja com dores nas articulações, mas seja lá o que for que você esteja a sentir, algo mudou e você sabe que o seu corpo está diferente. Se você estiver a passar por alguma dessas coisas que eu acabei de mencionar, eu só quero que você saiba que você não está sozinha. Há ajuda por aí e eu sou uma dessas pessoas que pode te ajudar. E a razão pela qual eu comecei esse podcast é que eu não quero ver mulheres a se sentirem sozinhas, a não saber o que fazer nessa fase da perimenopausa ou menopausa e não quero que elas passem por essas fases de forma conturbada. Então, se você se relaciona com o que eu digo nesse podcast, então fique comigo. Se você está frustrada com um ganho de peso repentino, baixa energia, baixa libido, inchaço, irritabilidade, mau sono, até confusão mental, desde que você chegou aos 40 anos, então esse podcast é para si. Eu sou Fátima das Neves, nutricionista, e aqui no Menu Nutri eu me dedico a ajudar mulheres com mais de 40 anos a prosperar ensinando-as como comer, movimentar e cuidar dos seus corpos. Então, diga adeus a tentar todas as coisas e diga olá a dominar seu metabolismo e seus hormônios depois dos 40 anos. Então, vamos direto ao assunto. Este tópico é extremamente importante para mim porque é uma área completamente esquecida. As coisas que eu vou compartilhar consigo, que não são relacionadas à dieta, são geralmente ignoradas por 99% dos programas de nutrição e perda de peso que tem por aí. E são ignoradas porque não são o conselho tradicional de comer menos e se movimentar mais que a maioria de nós recebe. A maioria das pessoas vai lhe dizer que você deveria comer menos, se exercitar mais, para perder esse peso teimoso. Ou talvez você já tenha tentado isso, ou pensado pelo menos nessa hipótese. Afinal, é o conselho que a maioria das pessoas acha que funciona. E claro que não funciona, senão você já teria visto os resultados e não estaria se sentir derrotada ou até pior. Se você fez tudo e não viu resultados, isso é porque o seu perfil hormonal está a mudar. Quando nós chegamos aos 35, 40 anos, nossos níveis de progesterona caem repentinamente, drasticamente, 75%. Isso é muito. Então, 75% da nossa progesterona cai repentinamente e o estrogênio se torna extremamente irregular. Isso até nós atingirmos a menopausa, que é quando nós perdemos o nosso ciclo menstrual por 12 bons meses. Depois desse ponto, o estrogênio continua a cair. E essa mudança é simplesmente estressante para o nosso corpo e, como resultado, o nosso cortisol aumenta. Cortisol é o nosso hormônio de estresse. Então, quando o cortisol aumenta, a resistência à insulina se instala. Então, você já não é tão sensível à insulina, ou seja, você se torna resistente à insulina e suas células não conseguem levar a glicose, que é o açúcar no sangue, para dentro das células. Então, seu corpo não produz tanta energia e você se sente extremamente cansada e, no fim, engorda muito mais rápido. E porque o cortisol é um hormônio super essencial. É o hormônio que te acorda de manhã, que te dá energia e ele é suposto estar alto de manhã e ao longo do dia ele vai reduzindo. Mas durante a perimenopausa, o cortisol é produzido em excesso no corpo. E como ele é produzido em excesso, ele acaba fazendo com que menos progesterona é produzida. Então, ele rouba mais a sua progesterona, que já é reduzida. Então, o que nós precisamos fazer é, em vez de você comer menos e se exercitar mais, o que vai colocar mais estresse no seu corpo, nós precisamos aprender a controlar o nosso cortisol. Precisamos ajudar o nosso corpo a produzir menos cortisol. Precisamos ajudar o nosso corpo a sentir seguro, a não se sentir muito estressado, não sentir que está sob pressão e, como resultado, produzir ainda mais cortisol. Nós precisamos acalmar o nosso sistema nervoso.
E tudo que eu vou compartilhar consigo hoje é para ajudar a reduzir esses níveis de cortisol e, como resultado, ajudar o seu corpo a produzir mais progesterona, ajudar o seu corpo a se tornar mais sensível à insulina, o que, por sua vez, ajudará o seu corpo a eliminar essa gordura armazenada e vai lhe impedir de ganhar peso. Porque quando o nosso cortisol aumenta, toda vez que o nosso cortisol aumenta, antes de tudo, a sua digestão ela é completamente prejudicada. Então, seu corpo só pode estar em dois estados. Ou ele vai estar num estado simpático, que é quando o cortisol está super aumentado, o seu corpo está sob estresse, ou você só vai estar num estado parasimpático, que é quando o seu corpo está num estado de digestão e paragem e seu cortisol está baixo. E quando o cortisol está alto, quando você está continuamente nesse estado de estresse, que o seu corpo não deveria estar num estado contínuo de estresse, nós supostamente temos um aumento do cortisol, que é para fugirmos de um leão, por exemplo, para termos reações mais rápidas, ou um acidente, por exemplo. Quando o cortisol aumenta, há razão para isso. Quando o cortisol aumenta, supostamente envia mais glicose, mais açúcar no sangue para a corrente sanguínea. O cortisol diz ao fígado assim: olha, há uma situação de perigo. Libere mais açúcar no sangue para essa pessoa se livrar desse perigo rapidamente. Então, esse açúcar entra na sua corrente sanguínea, ajuda você a pensar rapidamente. O seu cérebro funciona principalmente com esse açúcar e seu cérebro recebe sim o açúcar, suas extremidades recebem esse açúcar, que é para realmente ser capaz de reagir mais rapidamente. Quando o seu corpo está consistentemente a aumentar a sua glicose, ainda por cima nesse mecanismo de aumento de cortisol, você acaba tendo muito açúcar a circular na corrente sanguínea. E toda vez que o seu açúcar aumenta, a sua insulina aumenta. E quando a insulina aumenta continuamente, suas células começam a resistir à insulina e os níveis de açúcar aumentam no seu corpo. É por isso que frequentemente nós vemos os níveis de indicadores de insulina aumentarem e a resistência à insulina realmente se instala. E para proteger seu corpo, esse açúcar no sangue é transformado em gordura e é armazenada na sua região abdominal. Então, o que eu estou a lhe dizer é o seguinte: além das mudanças na dieta, claro que nós vamos sim fazer mudanças na dieta, mas além das mudanças na dieta, nós precisamos aprender a acalmar nosso sistema nervoso. Precisamos dizer ao seu corpo que ele está seguro, que ele não precisa estar a fugir de um leão, que ele precisa estar no modo de digestão e paragem. Então, eu espero que isso tudo faça algum sentido para si. Então, vamos falar sobre o que você pode começar a fazer hoje para dizer ao seu corpo que ele está seguro. Eu vou começar pelo seu telefone. Eu sei que você vai me odiar por isso, mas eu preciso lhe dizer. Então, a maioria de nós acorda, o nosso telefone, o nosso alarme, acordamos, verificamos as mensagens, fazemos algo no nosso telefone. Talvez ficamos lá a scrollar a tela por alguns minutos. Então, estamos a começar o nosso dia com o nosso telefone e isso é extremamente estressante para o corpo. Então, eu recomendo que você fique longe do seu telemóvel na primeira hora após acordar. Ok, por que isso é importante? Por que é tão importante ficar longe do seu telefone na primeira hora do dia? Bem, quando nós acordamos, nós devemos acordar assim gradualmente. Nosso cérebro deve acordar gradualmente. E nossas ondas cerebrais começam a mudar à medida que nós vamos fazendo nossas atividades durante o dia. Então, nós acordamos de um estado delta, que é o sono mais profundo, para um estado teta, onde nós estamos assim em devaneio. E estamos a entrar num estado alfa, onde nós estamos acordadas, mais relaxadas. E então, finalmente, começamos lá a fazer as nossas atividades e entramos num estado beta. Agora, quando você sai do seu sono delta, sono profundo, acorda, olha para o seu telefone e vê as mensagens, começa a rolar a tela do seu telemóvel, não gosta das postagens de ontem, por exemplo, isso começa a desencadear um stress no seu corpo. E essa resposta, esse stress, você está a ignorar um mecanismo natural pela manhã, você está a saltar etapas. Ao invés de você acordar daquele estado profundo de sono, ir acordando devagar, você acorda direto para o estado beta. E há uma razão pela qual o seu corpo, o seu cérebro precisa dessas mudanças todas até acordar definitivamente. E há pesquisas que mostram que quando você vai direto para o seu telefone, começa a rolar a sua tela, vê as mensagens, você treina o seu cérebro para ficar extremamente nervoso durante o dia. Então, se você se pega a pular de uma tarefa para outra, não consegue se concentrar em uma coisa, é porque você treinou o seu cérebro para fazer isso logo pela manhã. Então, eu digo, fique longe do seu telefone na primeira hora após acordar. Então, essa é a minha primeira recomendação.
A segunda recomendação é fazer algo diferente com essa sua primeira hora. Então, quando o seu cérebro está a passar por essas diferentes fases e acordar assim lentamente, você poderia fazer algo, tirar um momento para meditar, ou alongar, ou visualizar o seu dia. Esse é um período de tempo assim muito curto e muito precioso. Então, seria mais sensato usarmos em nosso benefício e não em nosso prejuízo. Minha terceira dica é adiar a sua ingestão de cafeína. Essa dica pode não servir para todas, mas para algumas talvez sirva. Se você é uma pessoa que não vive sem um café, eu recomendo que você mova o seu café da primeira hora para o meio da manhã, ou seja, depois do seu pequeno almoço. Muitas de nós usamos essa frase, não fale comigo até eu tomar o meu café. Bem, esse é um sinal super revelador de que você realmente precisa mover o seu café da primeira hora que você acorda só para depois do seu pequeno almoço. O que vai acontecer é, primeiro, você vai ter níveis mais elevados de cortisol e segundo, é que você vai se tornar dependente da cafeína para aumentar os seus níveis de cortisol. Então, se você acorda grogue, se não consegue sair da cama, precisa de 1 ou 2, 3 despertadores para realmente conseguir acordar e você ainda precisa tomar café para despertar o seu cérebro, então, você tornou o seu corpo dependente da cafeína para aumentar seus níveis de cortisol. E o que você vai descobrir é que na mesma a sua energia vai cair mais tarde. Então, eu só quero que você faça esse teste por alguns dias e descubra realmente se funciona ou se não funciona para si. A quarta recomendação é beber um pouco de água. Então, a água é muito calmante para o seu sistema nervoso. Há pesquisas realmente a comparar os efeitos da água no corpo. Então, eu recomendo realmente que você tenha um copo sempre ao seu lado, mas principalmente de manhã. Ao acordar, beba assim, um copo de água. Isso vai ajudar a deixar o seu corpo mais relaxado, vai ajudar a ativar sua circulação, vai ajudar você a evacuar pela manhã e realmente vai ajudar a controlar os seus níveis de cortisol durante o dia. E minha recomendação final é pegar um pouco de luz solar, um pouco de luz natural pela manhã. Se não for possível tomar sol pela manhã, tome pelo menos ar fresco. É extremamente calmante para o seu sistema nervoso e há muitas pesquisas que apoiam isso. Isso vai apoiar seus níveis de energia durante o dia, seu ritmo circadiano, o pico e declínio do seu cortisol, vai aumentar a produção de melatonina à noite. Então você vai descobrir que quando recebe luz natural pela manhã, talvez você durma ainda melhor. Então, só para recapitular, não usar o seu telefone pela manhã, ou seja, na primeira hora após acordar, fazer algum trabalho de meditação, algo mais relaxante, beber um pouco de água, adiar o seu café ou a sua cafeína para depois do pequeno almoço e sair, ter um pouco de luz solar ou pelo menos ar fresco. Então, experimente e veja o que muda. Presta atenção ao seu corpo, presta atenção à sua energia, presta atenção à sua digestão. E então escolha se realmente você vai continuar com essas atividades, com esses hábitos ou não, caso não funcione para si. Mas eu duvido que não funcione. Com certeza vai funcionar. Pesquisas indicam que isso funciona. As nossas clientes são prova viva de que isso funciona sim. Então, muito obrigada por ouvir esse podcast e além disso, se você achou útil, eu gostaria que você deixasse a sua avaliação do nosso podcast. Muito obrigada.